Bom dia, pessoal. Alexa, quantos graus está? Bom dia, Edson. No momento, está fazendo 4 graus Celsius. Durante o dia, a máxima será de 21 graus. 21 graus de dia, mas agora vai estar 4 graus. Cheia bagual. Bom dia para ti que está acordando, já acordou, foi pro trabalho, já acordei cedo, que dei aula cedo e agora vou dar mais uma aula agora, né? O pessoal chegando, tem aula às 11 também. Mas deixa eu trocar uma ideia contigo, Che. Curta, comenta e compartilha aqui, te inscreve aqui no canal aqui e vamos tratar de um assunto que vai dar muita dor de cabeça para muita gente aí, Che, né? Vai dar muita dor de cabeça, né? Então, já sei que vai dar treta porque o pessoal gosta de uma tretinha, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho. Che, tu já viu igrejas que usam candelabro, que usam bandeira de Israel, os caras usam o talit e usam o kippar? Já ouviu isso? Já ouviu essas coisas? Pois é. Tu já se perguntou de onde é que saiu isso? Isso aí saiu do judaísmo. E eles até hoje usam isso. Mas cristão, nas igrejas onde eles professam Jesus Cristo usando isso? Sério mesmo? Só para um lembretezinho. O kippar, usado na cabeça, eles usam isso na cabeça que é para lembrar que existe alguém acima deles. Eu não preciso de um kippar para isso. Eu olho as escrituras, olho para tudo que foi criado, olho para a Bíblia, ali diretamente para ela, né? Por isso sola escritura e não sola judaísmo ou sola misticismo religioso. E nós não precisamos desse tipo de coisa. Porque, irmãos, presta atenção comigo aqui, porque dentro da epistemologia reformada, teocêntrica, o conhecimento da verdade, ele não parte da autonomia humana ou do misticismo ritualístico, como a gente chama, entendeu? Mas dá o quê? Autorrevelação de Deus. E essa autorrevelação de Deus, ela está onde? Nas Escrituras. E nós chamamos isso dentro da teologia reformada ou da teologia teocêntrica, do cisma ali, que causou do rompimento ali, né? Do catolicismo com o protestantismo, né, do sola escritura, que faz parte de um dos solas, né? E isso está centralizado na soberania de Deus, meus irmãos, e na suficiência de Cristo, ao qual também nós chamamos de solos Cristo. Então, irmãos, sob essa ótica e o retorno aqui à prática da antiga aliança, né, como guardar, eu creio que dias de festas judaicas, né, ou usar vestes cerimoniais como o talit, que é o manto da oração, né, o kippá, solidel, né? Não é apenas, meus irmãos, aqui desnecessário, meus irmãos, é um erro epistemológico aqui tremendo e teológico que vai ignorar a consumação da história da redenção. Porque eu quero listar para vocês aqui e fazer uma estrutura aqui bíblica, teológica aqui, para fundamentar essa defesa. Porque, amados, o fundamento exegético, né, ele vai mostrar dois opostos, a sombra versus a realidade. Sombra versus realidade. Então, a teologia reformada, ela lia a Bíblia de uma forma progressiva. O que estava oculto, ou até em forma de esboço, no Antigo Testamento, ele foi plenamente revelado e cumprido no Novo Testamento. Tenta imaginar o seguinte, eu vou tentar mostrar para vocês aqui de alguma forma aqui, ó. Acho que aqui vai dar para mostrar para vocês aqui, só um minutinho. Ó. Imagina o seguinte, ó, aqui tem uma parede branca, mas aqui você consegue ver uma sombra na parede, uma sombra, não tem forma. Esse é o Antigo Testamento, não tem forma. Mas quando Cristo vai se aproximando, que é minha mão que está se aproximando, é uma analogia, tá? Cristo vai se aproximando aqui, ó, a forma ela começa a aparecer, ó, o dedinho começa a aparecer. Isso aqui é uma representatividade, tá? Quando Cristo chega, a sombra desaparece. Você consegue entender aqui, ó? A sombra desaparece. E ao desaparecer aqui, ó, então, quem lê o Antigo Testamento é o Novo. É a ótica do Novo Testamento que vai interpretar o Antigo. Entendeu? Não é o Antigo que lê o Novo, é o Novo que interpreta o Antigo. Quando tu vai ler lá em Colossenses 2, versículo 16 e 17, tu vai ver a sombra e o corpo. Porque ele vai dizer lá, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, né? Ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas que viriam, das coisas futuras, né? Mas o corpo é de Cristo. Irmãos, preste atenção nisso aqui, porque é muito importante. O apóstolo Paulo, ele usa a metáfora visual brilhante aqui, as festas, os sábados aqui, as leis dietéticas aqui da antiga aliança aqui, que elas funcionavam como o quê? Como uma sombra
né, projetada no chão, como eu mostrei para vocês ali, sobre minha mão na parede, entendeu? Então a função da sombra, meu irmão, é apontar por quê? Para a chegada de alguém. Então esse alguém é o corpo, quer dizer, é a realidade substancial que é Cristo, que eles apontavam, eram só sombras, entendeu? Uma vez, meus irmãos, que a pessoa real, ela chegou e ela está diante de ti, entendeu? Eu quero que se prender a sombra ou a tentar abraçar ela no chão é uma involução, um retrocesso espiritual. Porque exigir o cumprimento dessas festas, meus irmãos, é retroceder aqui para o período da promessa, rejeitando a realidade do cumprimento dessa promessa. Entendeu? Amados, quando tu lê lá em Gálatas 4, do 9 ao 11, vocês vão ver o perigo do retrocesso comportamental. Porque, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como voltais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos, né? Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Então, em Gálatas, Paulo ele está lidando o quê? Com o judaísmo infiltrado dentro da igreja. Né? Paulo ia pregar em tudo que é lugar e tinha sempre um enviado de Satanás que ia dizer, não, mas Paulo tem que tratar da circuncisão, tem que circuncidar, irmãos. Não tinha que circuncidar, não. Se diziam, né, cristãos judaizantes. Né? Então, em Gálatas, Paulo está lidando diretamente com o judaísmo que estava infiltrado dentro da igreja. Então, ele chama a guarda estrita de calendários festivos e rituais de rudimentos fracos e pobres, que são elementos primários ali como o alfabeto de uma criança, entende? E dentro da epistemologia teocêntrica, o crente, meus irmãos, ele foi liberto pela graça soberana. Então voltar a depender de rituais e vestes para validação espiritual, meu irmão, é um sinal de escravidão religiosa, o que muitos usam dentro da igreja hoje, ainda continuam usando talit, kippar, usa candelabro, né? Candelabro, como usam um monte de coisa, até chofar. Cara, eu participei de uma igreja que tocava chofar e eu até ia comprar um chofar. Eita, o Senhor me libertou dessas coisas. Mas vamos lá. Então, meus irmãos, a estrutura teológica, qual é que é? É a cessação das leis cerimoniais. Porque, amados, a teologia reformada, como expressa na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 19, ela divide a lei mosaica em 3 esferas, meus irmãos, para fins didáticos, né? Que é moral, eterna, civil, que é específica para o Israel teocrático, né? E cerimonial, que nós chamamos de tipológica, né? Vamos lá, vamos tratar de categoria da lei, elementos práticos e o status da nova aliança. Qual é a categoria da lei? É a lei cerimonial, tá? É a lei cerimonial. E qual é o elemento prático aqui? Os elementos práticos são festas, o sacrifício, o talit, as franjas, o tzitzit, né? O kippá, a circuncisão. E qual é o status na nova aliança, meus irmãos? O status da nova aliança é abrogada, cumprida, sua função pedagógica ela cessou na pessoa de Jesus Cristo. Não é verdade? Qual é a outra categoria da lei? A lei moral. Não é verdade? Agora, quais são os elementos práticos da lei moral? Os 10 mandamentos, que é o caráter de Deus. E qual é o status na nova aliança, meus irmãos? É permanente, escrita no coração pelo Santo Espírito de Deus. Agora, nota comigo, porque o caso do talit e o caso ali do kippá, o talit, a ordem para usar franjas nas bordas das vestes, que está lá em Números 15, do 38 ao 39, ele tinha o quê, meus irmãos? O objetivo visual que de lembrar o povo dos mandamentos em uma época de revelação incompleta. Entendeu? Em Cristo, nós temos a lei gravada na mente pelo Espírito Santo. Isso está lá em Hebreus 8, versículo 10. Então, o cumprimento da justiça não está na franja da roupa, mas na união com Cristo. Agora, o kippá. Esse kippá que muitos usam dentro das igrejas, né, achando que nós estamos praticando... Cara, se tu tá ligado a uma coisa da lei, tu tem que cumprir todas as coisas da lei, né? Então, o kippá, o uso do solidel meus irmãos, na verdade aqui, uma tradição rabínica posterior, consolidada ali no Talmud. Vai procurar isso no Talmud que vocês vão ver que é verdade o que eu tô falando. E não no mandamento estrito do Antigo Testamento, mesmo que fosse. Paulo ele deixa claro em 1 Coríntios 11, do 4 ao 7, lá, que na nova aliança, o homem ele não deve cobrir a cabeça durante a oração
ou profecia, pois ele reflete a glória de Deus, marcando o quê? Uma descontinuidade clara com as práticas litúrgicas judaicas, né, e de cobertura, entende? Agora, existe o panorama de toda a Escritura, que aí nós vamos lidar com a teologia bíblica, né, nesse sentido, porque o argumento de que não precisamos dessas práticas, ele vai ecoar por todo o Novo Testamento, meus irmãos, demonstrando que a barreira de separação, ela foi totalmente desfeita. Quando tu lê lá em Marcos 7, versículo 19, tu vai ver que o fim das leis dietéticas lá, Jesus ele declarou o quê? Puro todos os alimentos, mostrando que a pureza ela não é externa ou ritual, mas é interna, do coração. Lá em João 4, do 21 ao 23, tu vai ver a descentralização do culto. Então Jesus ele diz à mulher samaritana que o culto ele não estaria mais preso a lugares geográficos ali, Jerusalém, né? Ou os formatos ritualistas antigos, entende? Então os verdadeiros adoradores adoram em quê? Em espírito e em verdade, é o que diz lá. Entendeu? Atos 15, tu vai ver que lá no Concílio de Jerusalém, quando a liderança da igreja primitiva, ela se reuniu para decidir se os gentios eles precisavam guardar a lei de Moisés e circuncidar ali, né? A resposta, para você ter uma noção, guiada por quem? Pelo Santo Espírito de Deus, foi um claro não. Eles recusaram colocar sobre os discípulos ali um jugo que nem os judeus conseguiram carregar, lá em Atos 15, versículo 10. Quando tu lê em Hebreus, capítulo 8, versículo 13, a nova aliança, ela substitui a antiga. O autor de Hebreus ali, ele vai argumentar de forma categórica, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado ali velho, e se envelhece perto, está de acabar. É o que está ali. Então, o sistema levítico de vestes, o sacerdócio e os rituais, ele faliu, porque o perfeito sacrifício, que é na pessoa de Jesus Cristo, foi oferecido de uma vez por todas, como está lá em Hebreus 10, do 12 ao 14. Agora aqui, ó, concluindo aqui para a gente não se delongar, daqui a pouco está chegando o pessoal aí. Amados, buscar Deus através do cumprimento de festas levíticas ou até do uso de adereços e vestuais como o talit, o kippá, vai revelar o quê? Uma falha, né, de compreensão sobre a obra redentora de Cristo. Dentro da epistemologia reformada, o nosso conhecimento de Deus, a nossa posição diante dele, eles são garantidos exclusivamente pelos méritos de Jesus, imputados a nós pela fé. E amados, tentar somar rituais antigos à fé cristã não enriquece nem um pouco o culto. Pelo contrário, meus irmãos, subestima a suficiência da cruz, transformando o quê? A realidade viva do evangelho de volta em sombras do passado. Pois é, se é o novo que interpreta o velho, né? E nós íamos por espelho, né? E quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado, seja o que? Para nós, o que não é quando vier o perfeito é Cristo, mas quando vier o que é perfeito, porque nós vemos por espelho, nós vemos tá meio enuviado, assim, assado, do que ele está falando? Da construção do cânon, porque o cânon não estava pronto, então nós vemos por espelho. Mas agora, quando vier o perfeito o quê? É o cânon bíblico, que vai ser toda a escritura, né, que era progressiva, mostrando a leitura do Novo Testamento, interpretando o Antigo Testamento, que aquilo que era em parte, no Novo, pela pessoa de Jesus Cristo e pelos apóstolos, vai ser mostrado como deve ser feito. Então, quando o cânon se fecha, ele se fecha, todo ele escrito, ele é o que é perfeito. O que é perfeito? Porque a escritura é boa para corrigir, redarguir, tornar o homem perfeito, e perfeito é o homem que é instruído por ela. Cristo não é o que é perfeito, Cristo é o perfeito. O perfeito do que é perfeito é diferente. O que é perfeito é a completitude do cânon. Então, se o cânon se completou e as coisas velhas se passaram lá, nós não precisamos ficar ligados, porque quando a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo, fim ali não é fim de término da lei, mas é fim da finalidade. A finalidade da lei existir, ela acaba, no sentido, ela é completada na pessoa de Jesus Cristo. Então, Cristo é a finalidade da lei, porque ninguém pode cumprir a lei cabalmente. Ninguém. As pessoas pecam de todas as formas, então não tem como cumprir a lei, mas Cristo cumpre a lei e ele mostra como ela deve ser feita. Não é os judeus. Embora Cristo nasceu no meio, foi circuncidado, fez tudo o que a lei mandava, mas ele cumpriu cabalmente a lei
né? Porque ele era o cordeiro apontado lá de Gênesis quando foi morto o animal para cobrir o pecado de Adão e Eva. Já fiz um vídeo sobre isso aqui, então queria só compartilhar contigo. Não se deixe judaizar na tua igreja, porque nós não somos judeus, nós somos descendentes, a Bíblia fala aqui, né? Nós não somos descendentes da raça física, mas nós somos descendentes da promessa. Em ti serão benditas todas as nações da terra, né? Nós não somos descendentes de Abraão fisicamente, geneticamente, nós somos descendentes de Abraão pela fé no Deus que Abraão cria, né? Então, Deus abençoe vocês tremendamente e curta, comenta e compartilha aí, vamos crescer junto. Eu sei que vai dar treta, eu sei que tem muito cara aí que gosta de um judaísmo aí, dentro da igreja aí, e só tá trazendo atrasos. Aqui na minha cidade tem muito disso.